todo mundo tá comentando, tá no jornal, tá em várias redes sociais, e eu quis trazer isso aqui no canal, que é o caso da Mayra Card com o Thiago Nigro e sobre a perda gestacional que a Mayra Card teve. Esse assunto não é nada fácil, não é mesmo? Bom, pra quem não sabe, no meu outro canal eu já contei pra vocês que eu tive uma perda gestacional com 7 semanas e 3 dias. Eu passei por um aborto espontâneo, então eu sei exatamente qual é a sensação, quais são os sentimentos e emoções que a gente tem ao se deparar com uma perda gestacional daquele serzinho que já tinha muita vida ali dentro. E eu quis trazer isso no nosso canal de react, falar sobre esse assunto justamente por uma experiência que eu passei, mas também, ainda que eu não tivesse passado por isso, que é uma coisa que eu não desejo que ninguém passe, mas ainda que eu não tivesse passado por uma perda gestacional, ainda assim, eu daria minha opinião sobre o assunto. Claro que eu não entenderia tanto sobre os sentimentos, as emoções e tudo que você sente, quanto eu entendo agora por justamente ter passado por uma perda gestacional. Então, pra quem quiser saber mais como foi a minha perda, se foi planejado, se não foi, o que aconteceu, o que levou ao aborto, o que os médicos falaram, lá no meu canal eu conto tudo sobre isso. Eu não quero trazer esse assunto pra cá, pra gente não misturar as coisas, e hoje o assunto não sou eu, e sim o Thiago Nigro e a Mayra Card. Bom, ela engravidou, né, e ela teve uma perda gestacional, acredito que 9 semanas, talvez, não tenho certeza, tá, se foi exatamente com esse tempo de gestação, mas ela teve um aborto espontâneo, e ela expeliu o feto, o bebezinho, em casa. Ele saiu inteiro, o bebezinho, né? Ele saiu completo. E o Thiago Nigro fez um vídeo do seu filho, do seu bebezinho, que sua mulher tinha expelido no banheiro, na pia. Ele fez um vídeo mostrando o bebezinho com a seguinte legenda, que já tinha dedinhos, já tinha bracinhos, e ele postou nos stories. Com certeza isso não foi uma coisa positiva de nenhuma forma. Isso gerou um tumulto tremendo na internet, em páginas de fofoca, pessoas comentando, pessoas que passaram por essa experiência de ter tido uma perda gestacional e se sentiram atingidas, se sentiram mal como ele tratou aquele filho, que sim, era o filho deles. E nesse mesmo vídeo que o Thiago fez mostrando o seu filho, o seu bebezinho, a Mayra Card coloca o dedo no bebezinho. Ela coloca na sua mão o bebezinho. E óbvio, gente, não foi positivo. Não tem nada nesse vídeo, nesse conteúdo, que diga que tem algo positivo, porque não tem. Pra quem não sabe, talvez não saiba, né? Um bebezinho, ele tem uma vida. Tem pessoas que pensam, não, ele só vai ser considerado uma vida a partir dos 3 meses. Pra quem não sabe, ali entre a 5ª, no início da 6ª semana de gestação, o seu bebezinho já tem o coração batendo. O seu bebezinho, ele já tem muitas coisas formadas dentro dele, o coraçãozinho, os órgãos, muitas coisas já estão formadas e sim tem o coração batendo. Aquele bebezinho, ainda que não dê para descobrir o sexo, já foi determinado pelo genes do pai e da mãe, já foi destinado o sexo daquela criança. Então ele já é uma vida. A partir do momento onde o gameta do seu marido, que é o espermatozoide, e o óvulo da mulher, quando o espermatozoide ele fecunda no óvulo, ali já existe uma vida. Um gameta sozinho ele já é uma vida, um óvulo sozinho já é uma vida. E quando os dois se unem, quando acontece esse casamento dos dois, existe uma vida. Existem milhões e milhões de células se multiplicando a todo momento para que aquela vida comece a se formar no seu bebezinho. Então, é uma vida. Eu não vi o vídeo, porque eu fiquei sabendo disso bem depois e, enfim, eu não cheguei a ver o vídeo. Mas todas as pessoas que viram e me contaram, foi exatamente dessa forma que aconteceu. As páginas de fofoca também estavam lá escrito o que aconteceu. Enfim, estava em todo lugar o que aconteceu. Agradeço por não ter visto, porque eu passei por uma perda gestacional e eu sei como isso foi doloroso pra mim. Eu sei como eu não postei o sangue que saiu de mim, eu não postei nada que saiu de mim. Eu apenas fiz um vídeo no início, quando eu descobri a gravidez, contando lá no Instagram, muito feliz. E depois eu vim no Instagram de novo contar que eu tinha perdido, porque eu tinha contado que eu tava grávida e depois eu não estava mais grávida. Então, de uma forma pra ser sincera e justa, honesta com todo mundo, eu quis fazer um vídeo contando o que aconteceu. Mas eu não expus nenhuma foto, nem do meu sangramento, não expus nenhum vídeo indo no consultório e a médica falando que eu já não tinha mais um bebê ali dentro. Eu não fiz vídeo dessa forma, eu contei o que aconteceu, mas eu não mostrei nada nesse sentido do que aconteceu, porque isso é uma coisa muito particular. Ainda que eu tivesse expelido o meu bebê completo em casa, ou no hospital que fosse, eu jamais iria expor o meu filho
Em primeiro lugar, em respeito àquela vida que estava ali, em respeito ao meu marido, em respeito a mim, em respeito às pessoas que eu gosto, que eu amo, enfim, em respeito às mulheres que teve uma perda gestacional. Então eu não postaria uma foto ou um vídeo do meu bebê, porque na minha concepção, a Natsu tá fazendo bagunça, na minha concepção, postar uma foto de um feto, eu nem gosto dessa palavra, mas eu vou usar pra vocês entenderem, postar uma foto de um feto e uma foto de uma criança já formada ali com seus 3 anos de idade, vamos supor, sem vida, pra mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muitos veem um feto como algo que, não tinha vida. Ele nem evoluiu, ele nem se desenvolveu, ele nem se formou por completo, então não era um bebê. Era um bebê. Era uma vida. Então, é lógico que todo mundo iria achar horrível o que o Thiago fez, um cara de sei lá quantos anos de idade, um cara que já é um homem adulto, e ela também já é uma mulher adulta, sabe? Fazer uma coisa dessa, não que um casalzinho de 15 anos fizesse isso, seria algo normal, não, longe de mim. Isso não seria normal em nenhuma, sabe, nada. Eu fico pensando como eles têm a vida tão aberta. Tudo bem você ter uma vida aberta, mas ainda assim sempre vai ter alguma coisinha que você vai preferir manter no privado, com seu cônjuge, com sua família. Você não vai expor 100% da tua vida na internet. E eu fico pensando como eles expõem tanta coisa na internet, né? Como eles expõem tantas da sua particularidade, da sua privacidade, da sua intimidade, que não é necessário. Até o momento que ela tava só falando que ela tava tendo um sangramento, que ela tava tendo isso, aquilo, que ela foi no consultório e tudo mais, deu pra relevar. É errado? É visto de uma forma negativa pra quem tá assistindo? Sim. Você ir lá no consultório, você mostrar sua consulta, você mostrar a médica falando que você tá passando por uma perda, que os batimentos do coração do seu bebê, na verdade, pararam. Isso não é uma coisa que a gente coloca na internet, mas ainda assim, tudo bem-vindo deles, tá? Mas a partir do momento que você filma o teu bebê ali, em cima da pia, e a sua esposa fica mexendo no bebê, isso tudo levando em conta que é pra rede social, onde milhões de pessoas seguem eles. Então, muitas pessoas viram. Muitas páginas de fofoca viram. Gente, isso causou um fuzuê? Sim, causou. E com razão. Muitas mulheres que tiveram perdas gestacionais, elas se sentiram de uma forma desrespeitada, se sentiram atingidas, elas se sentiram muito mal porque elas entendem qual é o sentimento da perda. Elas sabem como é você perder um filho, como é você passar por todo esse processo de você saber que aquela vida já não tá mais ali. Eu falando isso pra vocês, eu me arrepio inteira e me dá vontade de chorar, porque eu sinto tanta, mas tanta saudade do meu filho. Vocês não têm ideia do amor que eu sinto por ele. O amor que não cabe dentro do meu peito. Então eu entendo as pessoas se sentirem tão atingidas, as pessoas se sentirem de uma certa forma atacadas ou desrespeitadas, e muitas mulheres falaram assim, meu Deus, como que ela acabou de perder um filho e conseguiu fazer vários vídeos, editar os vídeos, colocar música no vídeo, sabe? Como que você conseguiu, você estando em estado de luto? Porque pra quem não sabe, quando a gente perde o nosso filho, ainda que seja com 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, o meu bebezinho, eu ia fazer 2 meses no meu caso, não importa o tempo que ele tava ali, é um luto que só a mãe sente, porque era só você que tava ali passando por todos os sintomas, por todas aquelas experiências de estar se tornando mãe. Então todo mundo se questionou como uma pessoa que está perdendo o seu filho, que está passando por... Até então ela não sabia no início, mas depois foi confirmado, mas como que uma pessoa que tá grávida, e tá sangrando, e tá preocupada, tem tanta firmeza ou dureza, e até algumas pessoas falaram em frieza, de você gravar tudo isso e você mudar a câmera de ângulo, cada hora que você vai pro consultório, você muda pra esse lado, você vai sentar na mesa pra conversar com a médica, você muda pra esse lado. Como que você consegue pensar em tudo isso, sabendo que você tá passando por uma coisa que pode estar perdendo o seu filho, sabe? Então tudo isso não entra na cabeça das pessoas como uma pessoa que está perdendo o seu filho, tá passando por um aborto, tá tão calma, tá tão tranquila. Outras pessoas questionaram, não, talvez ela tá calma e tranquila, e mesmo depois de saber que ela tinha perdido, tá calma e tranquila porque ela entende que a vida dela não pode parar, que ela precisa continuar mesmo que esteja doendo. Tudo bem, eu entendo. Cada pessoa lida com o luto de uma forma. Aí tá tudo bem.
Muitas pessoas questionaram o fato dela não estar chorando. E eu entro nessa questão que cada um lida com o luto de uma forma. Até aí a gente não pode julgar e dizer, ela não amava, ela não queria, ela não tá nem aí, não tá se portando. Não podemos dizer isso porque a gente não sabe, porque cada pessoa lida com o luto de formas diferentes. Então aí a gente não pode opinar e nem julgar. Mas o questionamento maior foi a exposição do bebezinho. O questionamento maior foi você expor. O questionamento maior e a dor das mães que perderam seus filhos foi ver uma exposição tão grande, como se não fosse nada, como se aquela vida não fosse uma vida, como se não fosse um filho, como se tá tudo bem, eu faço outro. Então muitas pessoas entraram em muitos questionamentos. Eu entendo que a parte dela filmar toda a ida do consultório, filmar tudo que os médicos falaram, tudo mais, eu entendo que ela fez isso porque muitas pessoas seguem eles. E iriam vir muitas perguntas sobre o que estava acontecendo caso ela não falasse o que tinha acontecido, que ela tinha perdido o filho dela. Então ia vir muitas questões, muitas teorias. Ah, ela perdeu o filho por treinar demais, ou porque ela consumiu alguma coisa que não podia, ela abusou dos exercícios, ou enfim, ia vir muita teoria sobre isso. Então nesse ponto, porque eles são pessoas públicas e muitas pessoas iriam questionar muitas coisas, eu até entendo o fato de você falar do que está acontecendo, que você teve sangramento, que você foi no médico, filmar o médico falando, fazendo ultrassom, falando que o coração parou. Eu entendo, porque eles são pessoas muito públicas. E até então eu não acho certo. Eu entendo, mas não acho certo. É diferente. Mas você filmar o teu filho, pra quê? Você já mostrou que você estava grávida, que infelizmente você perdeu seu filho. Eu lamento muito de coração, como uma mãe que perdeu um filho, eu lamento muito a sua perda, de verdade, de coração. Eu não desejo que isso aconteça com ninguém. É uma dor que eu não desejo pra ninguém. Então eu lamento muito de verdade a sua perda, de verdade. Mas não precisava expor. Não precisava. Ela fez um vídeo também lendo uma carta pro filho dela. E eu penso que na internet, para certas pessoas, não existe limite. Não existe uma barreira. Eu posso ir até aqui ou não. Eu sempre ultrapasso a barreira. É assim que tem acontecido. E claro que muita gente tá contra o que eles fizeram. Teve pessoas que disseram que a gravidez era só para marketing, que estavam usando da gravidez para marketing. Teve pessoas que comentaram. E olhando pelo ponto de vista dessa pessoa que comentou, eu entendo que a pessoa comentou isso porque eles são pessoas públicas, falam bastante sobre finanças e ganho de dinheiro e tudo mais, né? Vendem cursos e todas as coisas, a todo momento é falando sobre vender curso. E tá nítido isso. Então eu entendo que as pessoas levaram pra esse lado. Não tô dizendo que eu concordo, tô dizendo que aconteceu. Então as pessoas acabaram levando pra esse lado de que a gravidez ela foi só pra marketing, pra eles ficarem falados, ainda que de uma forma negativa, ficarem mais assim na mídia, as páginas de fofoca, na rede social, em todos os lugares. Teve pessoas que comentaram isso. E eu acho que foi um comentário muito infeliz. Muito infeliz porque, de novo, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro. A gente julga a partir de um parâmetro. O parâmetro que está sendo julgado é a exposição de um bebezinho que, infelizmente, não evoluiu. E que muitas mulheres passam por isso todos os dias. E que tem muitas mães que estão lutando para conseguir gestar. E ver um vídeo desse, ver uma coisa dessa, faz com que essa mãe se sinta com medo de gestar, se sinta com medo e insegura, sinta medo, caso ela consiga engravidar, ela fica com medo de perder. Então causa muitos gatilhos e muitos medos nas pessoas que assistem esse tipo de vídeo. Foram criticados também por muitos homens, não só por mulheres, mas por homens também, né? Pais que perderam seus bebezinhos e pais que ainda não são pais, mas que tiveram esse posicionamento de achar desnecessário essa exposição. Porque uma coisa que eu penso, qual foi o intuito? Qual foi a razão de mostrar um bebezinho que não evoluiu? Qual foi o intuito? O intuito foi mostrar para as pessoas como é um bebezinho quando ele é expelido. Desnecessário. Ninguém precisa disso. E infelizmente, na internet tem muitas fotos e vídeos sobre isso. Infelizmente. Então, não existe, na minha cabeça, na minha visão, não existe um intuito, um motivo pra você postar uma coisa dessa. Você postar um vídeo, você tocando o bebezinho. Pra mim, isso soa como desrespeito, soa como sem noção, falta de bom senso, desnecessário. Então, assim, pra que postar?
Qual foi o intuito? Porque não existe um motivo positivo em postar uma coisa dessa. Não existe. Não existe. A gente postou suposições. A gente postou para as pessoas acreditarem que realmente estávamos grávidos. Desnecessário. Se é para os seguidores acreditar que realmente estava grávida, é só mostrar o laudo. É só mostrar o laudo que todo mundo acredita. O documento, ó, tá aqui, ó. Tô provando. O que eu já acho desnecessário é você ter que provar pra alguém que você estava grávida. Mas se tratando da internet, a gente pode esperar de tudo. E se precisasse provar uma coisa dessas, era só você mostrar o laudo. Não era necessário fazer o que fez. É complicado, gente. É complicado. Eu tento não me colocar nessa situação falando sobre esse assunto, mas, sabe, por eu já ter passado por isso, e eu saber como é isso, eu saber como é a dor, eu saber como é você ouvir que não tem mais uma vida dentro, passar por todos os sintomas desconfortáveis, sejam físicos, emocionais e tudo, eu não entendo como, no momento de luto, no momento de dor, no momento de perda, você consegue ter chão, você consegue parar, gravar vídeos longos, você consegue editar vídeos, você consegue colocar legenda nos vídeos, você consegue colocar música nos vídeos, você consegue fazer posição de câmera nas gravações, sabe? Eu não consigo compreender como